As luzes fluorescentes na suíte executiva de Blake Moretti zumbiam com uma frequência que fazia minhas têmporas latejarem. Eu estava a olhar para a mesma folha de cálculo há 20 minutos, os números se confundindo enquanto o cansaço tomava conta da minha consciência. Minhas costas doíam por estar sentada nesta cadeira desconfortável nas últimas 6 horas, e o canto afiado da minha mesa havia deixado uma marca no meu pulso, onde eu havia me apoiado com muita força. 2 anos assim. Mudei de posição na cadeira, estremecendo quando o movimento causou uma pontada de desconforto na minha coluna. O aroma da colônia cara de Blake pairava no ar, uma fragrância amadeirada e masculina com notas de bergamota e couro que parecia permear todas as superfícies do escritório. Era sufocante na sua constância, uma lembrança da sua presença, mesmo quando ele estava trancado no seu escritório privado, atrás das portas de mogno. Mitchell. A sua voz cortou os meus pensamentos como uma lâmina, afiada e fria. Olhei para cima e vi-o parado na porta. 1,80 m de perfeição sob medida num fato cinza escuro que provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal. Blake Moretti era o tipo de homem bonito que fazia as pessoas pararem e olharem. Todos os ângulos afiados e arestas perigosas com cabelo escuro penteado para trás de um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Mas eram os seus olhos que me assombravam, cinza-aço e perpetuamente cheios de algo que parecia desprezo sempre que pousavam em mim. Sim, Sr. Moretti. Mantive a minha voz profissional, neutra, mesmo que o meu pulso acelerasse como sempre fazia quando ele se dirigia diretamente a mim. Os contratos Santoro, onde estão? Apontei para a pilha de pastas no canto da minha secretária. Aqui mesmo. Terminei de os rever há 1 hora. Está tudo em ordem. Ele atravessou a sala com aquela graça predatória que possuía, cada passo deliberado e controlado. Quando chegou à minha secretária, não olhou para mim, apenas pegou nas pastas e folheou-as com irritação mal disfarçada. A sua mandíbula contraiu-se, um músculo a tremer sob a linha acentuada da sua maçã do rosto. Estes deviam estar na minha secretária às 16 horas. Eram 16h03. Eu estava à espera da assinatura final da equipa jurídica deles, expliquei, mantendo o tom de voz calmo, apesar da frustração que se acumulava no meu peito. Chegou às 15h58. Os seus olhos finalmente encontraram os meus, frios e avaliadores. Não te pago para dar desculpas, Mitchell. Pago-te para antecipar problemas e resolvê-los antes que se tornem minha preocupação. A injustiça do comentário doeu, mas engoli a resposta que queria escapar. Era sempre assim com Blake. Nada do que eu fazia era bom o suficiente, rápido o suficiente, completo o suficiente. Ele encontrava falhas em tudo. Tratava-me como um inconveniente que mal tolerava, mesmo que eu trabalhasse mais do que qualquer outra pessoa nesta organização. Não vai acontecer novamente, disse com os dentes cerrados. Certifique-se de que não aconteça. Ele virou-se, dispensando-me com a mesma facilidade com que se dispensa um empregado, e traga-me os relatórios trimestrais de todas as divisões até amanhã de manhã. Quero-os consolidados e analisados. Isso era pelo menos 40 horas de trabalho. Ele sabia disso. Eu sabia disso. Mas simplesmente acenei com a cabeça. Claro. Enquanto ele caminhava de volta para o seu escritório, dei por mim a observar o movimento dos seus ombros por baixo do casaco, a postura confiante da sua coluna. Odiava reparar nessas coisas nele. Odiava a forma como o meu corpo reagia à sua proximidade, apesar da crueldade das suas palavras. Blake Moretti era veneno envolto num embrulho atraente, e eu estava a morrer lentamente de exposição há 2 anos. O telefone na minha secretária tocou, tirando-me misericordiosamente dos meus pensamentos. Atendi ao segundo toque. Escritório do Sr. Moretti, aqui é a Brianna. Senhorita Mitchell, a voz do outro lado era suave, com sotaque italiano. Antônio Russo, um dos associados seniores de Blake. Preciso confirmar a presença do Sr. Moretti no jantar desta noite com a família Genovese. Os meus dedos voaram pelo teclado, abrindo a agenda do Blake. Ele está programado para comparecer às 19h nos Jordanos. Excelente. E você, vai acompanhá-lo? A pergunta me pegou de surpresa. Em 2 anos, nunca fui convidada para nenhum dos jantares de negócios do Blake. O meu papel se limitava a este escritório, esta secretária, este ciclo interminável de trabalho que me mantinha acorrentada a um homem que me desprezava.
Não sabia que a minha presença era necessária. Respondi com cautela. O Sr. Moretti não mencionou isso. Antônio pareceu surpreendido. Os Genovese vão levar a equipa completa. Seria apropriado ter a sua assistente presente para tomar notas. A minha assistente, como se fosse só isso que eu fosse, mas, pensando bem, não era. Vou verificar com o Sr. Moretti, respondi, já temendo a conversa. Depois de terminar a chamada, fiquei a olhar para a porta fechada do escritório de Blake por um longo momento. A ideia de passar uma noite na sua presença, vendo-o a encantar e a negociar com os mesmos homens que provavelmente ordenaram assassinatos durante a sobremesa, fez o meu estômago revirar. Mas se era necessário para o meu trabalho, eu não tinha escolha. Bati suavemente a porta, esperando pelo seu seco "entre" antes de entrar. O escritório privado de Blake era um exemplo de elegância controlada. Janelas do chão ao teto davam vista para o horizonte de Chicago, com o sol do final da tarde projetando longas sombras no piso de madeira polida. A sua secretária era enorme, uma peça antiga que parecia pertencer a um museu, e as cadeiras de couro dispostas em torno de uma pequena mesa de conferência no canto custavam mais do que o meu carro. Ele não tirou os olhos do que estava a ler. O que é? Antônio Russo ligou. Ele mencionou que os Genovese vão trazer a equipa completa esta noite e sugeriu que eu fosse para tomar notas. Agora ele olhou para cima e a expressão em seu rosto era de pura irritação. Absolutamente não. Pisquei os olhos, surpreso com a veemência de sua resposta. Senhor, se for necessário para eu disse não, Mitchell. Sua voz era gelada. Não virá esta noite. Posso perguntar por quê? Os seus olhos estreitaram-se perigosamente. Porque eu disse, é toda a explicação de que precisa. A rejeição era clara, mas algo no seu tom fez-me recuar ligeiramente. Com todo o respeito, Sr. Moretti, se isso faz parte das minhas responsabilidades profissionais, as suas responsabilidades profissionais são aquelas que eu digo que são. Ele levantou-se, contornando a secretária com a mesma graciosidade predatória. Quando estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir novamente o cheiro da sua colônia, contar as reflexões douradas nos seus olhos cinzentos, ele inclinou-se ligeiramente. E neste momento, o teu trabalho é ficar aqui, fora do meu caminho, e fazer exatamente o que eu te digo para fazer. Nada mais, nada menos. Estou a ser claro? As minhas mãos cerraram-se em punhos ao lado do corpo, as unhas cravando-se nas palmas. Cristalino, Sr. Moretti. Ótimo, ele endireitou-se, já se afastando de mim, como se a conversa tivesse terminado. É tudo. Saí do seu escritório com as pernas trêmulas, a raiva e a humilhação a queimar no meu peito. Esta era a minha vida. Era o que eu tinha escolhido quando aceitei este emprego há 2 anos, desesperada pelo salário obsceno que Blake Moretti oferecia. Um salário que pagava as contas médicas da minha mãe, os seus tratamentos, os cuidados 24 horas por dia de que ela precisava em Ohio. Eu não podia me dar ao luxo de pedir demissão, por mais que quisesse, por mais que o desprezo de Blake corroesse a minha autoestima dia após dia. O resto da tarde passou num borrão de telefonemas e e-mails, as tarefas monótonas que preenchiam os meus dias. Às 18 Blake saiu do seu escritório, ajeitando os botões de punho, enquanto se preparava para sair para o seu jantar de negócios. Preciso da análise de Santoro na minha secretária às 8, disse ele sem olhar para mim. Não fique até muito tarde. A contradição na sua afirmação não me passou despercebida. Ele queria o trabalho feito, mas não queria que eu ficasse até tarde para o fazer. Mais um padrão impossível de cumprir. Sim, senhor. Ele parou no elevador, com a mão pairando sobre o botão de chamada. Por um momento, pensei que ele fosse dizer mais alguma coisa, mas então as portas se abriram e ele entrou sem dizer mais nada. Observei os números a descer até chegarem ao rés do chão e, finalmente, permiti-me afundar na minha cadeira. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto. Mãe, como está, querida? Não tenho notícias suas há alguns dias. A culpa torceu-me o estômago. Eu estava tão consumida pelo trabalho que mal tinha tempo para ligar para ela. Estou bem, mãe. Só ocupada com o trabalho. Como está a sentir-se? Melhor. O novo tratamento está a ajudar. Não se preocupe comigo. Mas eu preocupava-me constantemente. Era por isso que estava ali a suportar a crueldade de Blake Moretti. Porque a alternativa era ver a minha mãe sofrer sem os cuidados de que precisava.
Coloquei o telemóvel de lado e abri os ficheiros de Santoro, começando o tedioso trabalho de análise que me manteria ali até bem depois da meia-noite. O escritório ficou silencioso à minha volta, à medida que os outros funcionários saíam, indo para Caton, para as suas famílias, para as suas vidas normais. Por volta das 20 horas, os meus olhos ardiam e as minhas costas gritavam de dor quando ouvi o sinal do elevador. Olhei para cima, surpreendida ao ver Blake a sair. Ele parou quando me viu ainda na minha secretária, com uma expressão indecifrável no rosto. Ainda estás aqui. Precisavas da análise até às 8, lembrei-lhe, mantendo a voz neutra, apesar do meu cansaço. Estou quase a terminar. Ele caminhou lentamente em minha direção, sua expressão impossível de ler na luz fraca. Quando chegou à minha mesa, ficou parado ali por um longo momento, apenas olhando para mim. Isso fez minha pele arrepiar-se de consciência, meu pulso acelerando de uma forma que eu não conseguia controlar. Há quanto tempo trabalhas para mim, Mitchell? Ele perguntou de repente. 2 anos. 2 anos no mês que vem. E em todo esse tempo, alguma vez se queixou? Alguma vez se opôs a alguma coisa que lhe pedi? A pergunta confundiu-me. Não, senhor. Por que não? Porque preciso deste emprego, porque a vida da minha mãe depende do salário que me paga, porque não tenho escolha. Mas não podia dizer nada disso. Em vez disso, respondi simplesmente, porque é o meu empregador e respeito a sua posição. Algo sombrio brilhou nos seus olhos. Respeito. Ele disse a palavra como se tivesse um sabor amargo. Tu não me respeitas, Mitchell. Tu toleras-me porque precisas do salário. A precisão da sua afirmação fez-me estremecer. Mas não neguei. Qual seria o sentido? Faz o que tens a fazer e vai para casa, disse ele abruptamente, virando-se. Pareces exausto. Como foi o teu jantar? Perguntei antes de me conseguir conter. Ele fez uma pausa, olhando para mim com aqueles olhos cinzentos e frios. Ótimo. Por que perguntas? Só para fazer conversa. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. Nós não fazemos conversa, Mitchell. Mantemos uma relação profissional. Nada mais. E com esse lembrete final de exatamente onde eu estava em seu mundo, Blake Moretti voltou para o elevador e desapareceu, deixando-me sozinha com minhas planilhas e o peso esmagador de mais um dia sobrevivido em sua órbita. A manhã seguinte chegou rápido demais, tirando-me de um sono agitado com o barulho estridente do meu despertador. Consegui talvez 4 horas de descanso real depois de terminar a análise do Blake à 1 hora da manhã, e meu corpo sentiu cada minuto enquanto eu me forçava a me preparar. O metrô estava lotado com a correria matinal de sempre, corpos pressionados uns contra os outros no calor artificial do vagão. Fiquei perto das portas, com uma mão agarrada ao poste para manter o equilíbrio e a outra segurando o meu café como se fosse uma tábua de salvação. O sabor queimado e amargo mal se registrava enquanto eu bebia metade da chávena em goles desesperados. Quando cheguei a Moretti Enterprises, a imponente torre de vidro que abrigava as operações comerciais legítimas de Blake, os meus nervos já estavam à flor da pele. O edifício erguia-se como um monumento ao seu poder. 50 andares de aço e ambição que dominavam o horizonte de Chicago. A maioria das pessoas via uma empresa de importação e exportação de sucesso. Eu via a fachada que escondia algo muito mais sombrio. O átrio era todo em mármore polido e arte moderna, o tipo de espaço projetado para intimidar. Acenei para o segurança que me reconheceu após 2 anos de chegadas matinais. Depois, dirigi-me diretamente para o elevador executivo que me levaria ao último andar. O escritório de Blake ainda estava escuro quando cheguei, o que significava que, pela primeira vez, tinha chegado antes dele. Pequenas vitórias. Sentei-me à minha secretária, abri os ficheiros que tinha terminado na noite anterior e certifiquei-me de que tudo estava perfeito antes que ele chegasse para encontrar falhas. Às 7h30 em ponto, as portas do elevador abriram-se e Blake saiu. Ele estava impecável como sempre, sem um fio de cabelo fora do lugar. O seu fato provavelmente custava mais do que eu ganhava num mês. Mas havia algo diferente no seu comportamento naquela manhã. Uma tensão ao redor dos olhos que sugeria que ele tinha dormido tão mal quanto eu. Bom dia, Sr. Moretti. Mantive a minha voz profissional, neutra. Ele parou na minha secretária, aqueles olhos cinzentos a examinar-me com uma intensidade que me fez prender a respiração. Concluiu a análise. Está na sua secretária. Tudo o que pediu.
Ele acenou com a cabeça uma vez, um reconhecimento seco que provavelmente era a coisa mais próxima de um elogio que eu já tinha recebido dele. Quando ele se virou para o seu escritório, reparei na forma como a sua mão se flexionou ao lado do corpo, como se ele quisesse alcançar algo, mas se tivesse contido. A manhã decorreu normalmente, com uma série de telefonemas e reuniões que coordenei com alguma falta de prática. Eu tinha aprendido os ritmos de Blake ao longo desses 2 anos. Sabia quando ele queria seu café renovado, quando precisava de arquivos, quando ficar invisível e quando antecipar suas necessidades antes que ele as expressasse. Era exaustivo, essa vigilância constante, mas tinha se tornado algo natural. Por volta das 11 horas, Antônio Russo chegou para uma reunião. Era um homem corpulento na casa dos 50 anos, com cabelos escuros com mechas prateadas e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Acenou educadamente para mim ao passar pela minha secretária. Menina Mitchell, está linda hoje. Obrigada, Sr. Russo. Aprendi cedo que reconhecer elogios era mais seguro do que desviá-los neste mundo. Ele desapareceu no escritório de Blake. E eu voltei ao meu trabalho, tentando não pensar no que eles poderiam estar a discutir. Remessas de armas, disputas territoriais, cobranças de pagamentos. Quanto menos eu soubesse sobre as operações reais, melhor dormia à noite. 30 minutos depois, mais 3 homens chegaram. Reconheci 2 deles de reuniões anteriores, Marco Duca e Vincent Geneoves, ambos figuras importantes na organização de Chicago. O terceiro homem era desconhecido, mais jovem que os outros, com cabelo penteado para trás e um relógio caro que brilhava à luz quando ele se movia. O Sr. Moretti está à sua espera, disse eu, apontando para o escritório dele. Entre, o homem desconhecido parou a minha secretária. Os seus olhos percorreram-me de uma forma que me deu arrepios. Acho que não nos conhecemos. Sou Dante Genovese, sobrinho do Vincent. Forcei um sorriso educado. Brianna Mitchell, assistente executiva do Sr. Moretti. Assistente executiva. O seu sorriso alargou-se, revelando dentes brancos perfeitos. É um título sofisticado para uma secretária. É o que o cargo implica, respondi calmamente, já a não gostar dele. Bem, Brianna Mitchell, talvez devêssemos tomar um café um dia destes. Poderia contar-me tudo sobre o que implica trabalhar para Blake Moretti? Antes que eu pudesse formular uma recusa educada, a voz de Blake cortou o ar como um chicote. Dante, ao meu escritório agora. Olhei para cima e vi Blake parado na porta, e a expressão em seu rosto fez meu sangue gelar. Seus olhos estavam fixos em Dante, com uma intensidade que irradiava perigo. Seu maxilar estava contraído em uma linha dura que eu já tinha visto antes, geralmente logo antes de alguém ser demitido abruptamente da organização. Dante parecia alheio à ameaça, oferecendo-me mais um sorriso antes de entrar no escritório. A porta se fechou com um clique agudo que de alguma forma soou sinistro. Tentei voltar ao meu trabalho, mas as minhas mãos tremiam ligeiramente. Algo naquela interação parecia errado, como se eu tivesse pisado inadvertidamente numa mina terrestre sem perceber. A reunião durou quase 2 horas. Eu podia ouvir o murmúrio de vozes masculinas através da porta pesada, ocasionalmente aumentando em algo que parecia desacordo antes de voltar ao nível de uma conversa normal. A certa altura, ouvi a voz de Blake, aguda e autoritária, interrompendo qualquer discussão que estivesse a acontecer. Quando a porta finalmente se abriu, os homens saíram um por um. Antônio acenou para mim ao passar. Marco e Vincent mal reconheceram a minha presença, mas Dante parou novamente, encostando-se à minha secretária com a mesma familiaridade presunçosa. Então, sobre aquele café, a senhorita Mitchell tem trabalho a fazer. A voz de Blake estava mortalmente silenciosa quando ele apareceu atrás de Dante. E você tem outro lugar para estar. O jovem endireitou-se, finalmente parecendo perceber o perigo em que se encontrava. Certo, claro. Ele olhou para mim mais uma vez. Talvez noutra altura, Brianna. O uso do meu primeiro nome fez a expressão de Blake escurecer ainda mais, se é que isso era possível. Observei-o acompanhar a saída de Dante com aqueles olhos frios e cinzentos, cada linha do seu corpo tensa com uma tensão mal controlada. Quando as portas do elevador finalmente se fecharam atrás dos homens, Blake voltou aquele olhar furioso para mim. Agora, o meu escritório. Confusão e apreensão lutavam no meu peito enquanto eu o seguia para o seu domínio. Ele fechou a porta atrás de nós com um controlo cuidadoso,
O tipo de contenção que era de alguma forma mais assustadora do que se ele a tivesse batido. O que foi isso? Ele exigiu, movendo-se para ficar atrás da sua secretária, colocando a barreira entre nós. O que foi o quê, senhor? Dante Genovese a flertar consigo, a convidá-lo para tomar café. Pestanejei, completamente surpreendida pelo seu foco. Não sei, ele estava apenas a ser amigável. Amigável? O riso de Blake foi áspero, desprovido de humor. Homens como Dante Genovese nunca são apenas amigáveis, especialmente com mulheres que trabalham para mim. Não entendo por que isso importa, disse com cuidado. Não estava a encorajá-lo. Estava apenas a ser educada. Importa porque representas esta organização quando estás sentada naquela secretária. As suas mãos estavam apoiadas na superfície, os dedos abertos, e eu podia ver a tensão nos seus ombros. Importa porque a família Genovese precisa de entender os limites. Desculpe se fiz algo errado. Não, ele me interrompeu com voz aguda. Não peça desculpa por algo que não foi culpa sua. A contradição confundiu-me. Se não foi culpa minha, por que ele estava zangado comigo? Blake pareceu perceber a mesma coisa, porque exalou lentamente, parte da tensão a sair da sua postura. Quando ele falou novamente, a sua voz estava mais calma, mais controlada. Apenas fique longe de Dante Genovese. Se ele se aproximar de si novamente, avise-me imediatamente. Entendido? Sim, senhor. Ele dispensou-me com um aceno de mão, já voltando a sua atenção para algo no ecrã do computador. Saí do escritório dele sentindo-me mais confusa do que nunca sobre o humor e as motivações de Blake Moretti. A tarde trouxe os seus próprios desafios. Uma crise com uma remessa que exigiu telefonemas frenéticos para ser resolvida. Um conflito de agendamento que precisava de uma negociação delicada. O fluxo constante de e-mails e documentos que exigiam a minha atenção. Às 17 horas, eu estava exausto e pronto para o dia acabar. Mas Blake ainda estava no escritório, ainda trabalhando, o que significava que eu não poderia sair antes dele. Às 18h30, com meu estômago roncando alto o suficiente para ser constrangedor, a porta de Blake se abriu. Mitchell, peço jantar. O que você quiser do Jacamos, coloque na conta da empresa. Olhei para cima, surpreso. Jantar, senhor. Não comeu, pois não? A observação apanhou-me desprevenida. Não, desde o pequeno almoço. Então encomende comida e peça algo para si. Vamos ficar aqui mais um pouco. Nós? Ele lançou-me um olhar que sugeria que eu estava a ser deliberadamente obtusa. Sim, nós. Preciso que reveja os contratos que chegaram esta tarde antes de os assinar de manhã. Lá se foi à noite cedo, mas a oferta inesperada de jantar foi estranha. Em 2 anos, Blake nunca sugeriu que eu pedisse comida por conta da empresa. Nunca reconheceu que eu pudesse estar com fome, cansada ou que fosse humana. Liguei para o Giacomo's e pedi fettuccine carbonara para ele, o habitual, e risoto para mim. A comida chegou 40 minutos depois e levei a porção de Blake para o escritório dele, colocando-a na secretária junto com café fresco. Obrigado, disse ele distraidamente, sem levantar os olhos do documento que estava a analisar. De nada. Virei-me para sair, mas a sua voz impediu-me. Mitchell. Sim. Ele finalmente levantou os olhos, fixando-os em mim com uma intensidade que fez o meu pulso acelerar. Come na tua secretária. Não esperes para levar para casa. Não vou. Ao sair do escritório dele, senti o seu olhar nas minhas costas. Um peso ao qual me acostumei ao longo dos anos, mas que nunca compreendi totalmente. Blake Moretti era um enigma que eu não conseguia resolver. Um homem que me tratava com desprezo num momento e, no momento seguinte, demonstrava algo quase parecido com preocupação. Comia o meu erriçado enquanto revisava contratos. A textura cremosa era um conforto bem-vindo após um longo dia. O escritório estava silencioso ao nosso redor. O edifício estava vazio, exceto pela equipa de segurança e quem mais na organização de Blake trabalhava nestes horários estranhos. Por volta das 8h, terminei a minha revisão e bati à porta de Blake. Os contratos estão prontos para a sua assinatura. Traga-os. Entrei no seu escritório e encontrei-o recostado na cadeira, com a gravata afrouxada e o botão superior da camisa desabotoado. Era a imagem mais casual que eu já tinha visto dele, e algo nisso o fazia parecer mais humano, menos como a figura fria e controlada que ele normalmente apresentava.
Algum problema? Perguntou ele enquanto eu colocava os contratos na sua secretária. Nada significativo. Marquei algumas cláusulas que poderiam precisar de esclarecimento, mas no geral parecem padrão. Ele pegou no primeiro contrato, examinando-o com deficiência prática. Fiquei ali à espera, sem saber se tinha sido dispensada ou se devia permanecer. Como está a sua mãe? A pergunta surgiu do nada, deixando-me em silêncio por um momento. Ela está, na verdade, está melhor. O novo tratamento parece estar a ajudar. Blake acenou com a cabeça, ainda a ler. Isso é bom. Mencionou que ela estava a ter problemas com a última ronda. Olhei para ele completamente surpreendida. Não sabia que prestava atenção a essas coisas. Presto atenção em tudo que diz respeito aos meus funcionários. Ele ergueu os olhos com uma expressão indecifrável. Especialmente funcionários que estão comigo há tanto tempo quanto você. Oh, eu não sabia o que mais dizer. Essa foi a conversa pessoal mais longa que já tivemos. E eu não tinha ideia de como conduzi-la. Você trabalha duro, Mitchell, mais do que qualquer outra pessoa neste prédio. Ele colocou o contrato sobre a mesa, com toda a sua atenção voltada para mim agora. Sei que não sou fácil de se trabalhar. Isso era um pedido de desculpas de Blake Moretti. Eu devia estar a alucinar de exaustão. Eu consigo, disse com cuidado. Sim, você consegue. Algo brilhou nos seus olhos, apareceu e desapareceu antes que eu pudesse identificar. Por quê? Por que eu consigo? Por que você fica? Ele se inclinou para a frente, cotovelos na mesa. Você poderia trabalhar em qualquer lugar, Brianna. Suas habilidades, sua dedicação. Qualquer empresa teria sorte em tê-la. Então, por que ficar aqui trabalhando para alguém que a trata da maneira que eu trato? O uso do meu primeiro nome me deixou sem fôlego. Em 2 anos, ele nunca me chamou de outra coisa senão Mitchell. O salário admiti, porque não adiantava mentir. Preciso dele para cuidar da minha mãe. Ele acenou com a cabeça lentamente, como se isso confirmasse algo que ele já suspeitava. E se o dinheiro não fosse um problema, se pudesses trabalhar em qualquer lugar, ainda assim escolherias ficar aqui? A pergunta parecia uma armadilha, mas respondi honestamente. Não, provavelmente não, porque sou uma péssima chefe, porque és complicado. Corrigi, surpreendendo-me com a minha franqueza. E porque trabalhar para si significa ser cúmplice de coisas nas quais prefiro não pensar muito. A expressão de Blake escureceu, mas não de raiva, e sim com algo que parecia quase arrependimento. É justo. Ele voltou sua atenção para os contratos, encerrando efetivamente a conversa. Fiquei ali por mais um momento, esperando para ver se ele tinha mais alguma coisa a dizer, mas ele havia se escondido atrás de sua máscara profissional novamente. É tudo, Mitchell. Vai para casa, descansa um pouco. Saí do escritório dele sentindo-me mais confusa do que nunca sobre o homem enigmático para quem trabalhava. O homem que me desprezava num momento e mostrava sinais de humanidade no momento seguinte. A semana seguinte passou num estranho limbo. O comportamento de Blake em relação a mim não tinha melhorado exatamente. Ele continuava exigente, continuava crítico, continuava a tratar-me com aquela distância fria e profissional que eu já esperava. Mas algo tinha mudado. Uma linha invisível tinha sido cruzada durante a nossa conversa tarde da noite no escritório dele. Agora ele chamava-me Brianna em vez de Mitchell. Não de forma consistente e nunca na frente dos outros, mas quando estávamos sozinhos no escritório dele ou a trabalhar até tarde, o meu primeiro nome saía dos lábios dele com uma facilidade que fazia o meu estômago revirar de uma forma que eu tentava não examinar muito de perto. Eu dizia a mim mesma que isso não significava nada, que eu estava a interpretar pequenas gentilezas que qualquer empregador decente teria. Mas Blake Moretti nunca tinha sido um empregador decente, o que tornava essas mudanças ainda mais inquietantes. Foi na quinta-feira à tarde que tudo explodiu. Eu estava na minha secretária a coordenar uma teleconferência entre Blake e os seus associados em Nova York, quando o elevador se abriu e revelou 3 homens que eu nunca tinha visto antes. Eles não estavam vestidos como os associados habituais de Blake, sem fatos caros ou sapatos de couro italianos. Esses homens usavam jeans e jaquetas de couro, seus rostos endurecidos pelo tipo de experiência de vida que vem da violência. Posso ajudar? Perguntei, já pegando o telefone para alertar Blake. O mais alto, um homem com uma cicatriz na bochecha esquerda, sorriu. Não era uma expressão agradável. Estamos aqui para ver Moretti. Você tem uma marcação? Não precisamos de marcação.
Antes que eu pudesse responder, a porta de Blake se abriu. Ele olhou para os homens e sua expressão ficou fria. Todos os músculos do corpo tensos, prontos para a ação. Senhores, vocês chegaram cedo. Precisamos conversar, disse Scarface. Agora! O olhar de Blake se voltou para mim, algo indecifrável passando por seus olhos. Mitchell, almoce mais cedo. 2 horas. Eram apenas 11h30 e eu nunca tinha tirado 2 horas para almoçar na vida. Mas o tom de voz dele deixou claro que não era uma sugestão. Era uma ordem para me tirar do prédio. Claro. Peguei a minha bolsa, bem ciente da tensão no ar. Ao passar pelos homens a caminho do elevador, senti os olhos deles em mim, avaliando, calculando. Isso me deu arrepios. As portas do elevador não fechavam rápido o suficiente. Passei a minha liberdade inesperada a vaguear pelas ruas perto do escritório, demasiado ansiosa para comer, apesar do meu estômago vazio. Qualquer que fosse a reunião que estava a acontecer lá em cima, envolvia pessoas que faziam até os associados perigosos habituais do Blake parecerem civilizados. A ideia do que poderia estar a ser discutido, das decisões que poderiam ser tomadas, causava-me arrepios na espinha. 2 horas depois, voltei e encontrei o escritório vazio, exceto pelo Blake. Ele estava de pé junto à janela, com as mãos nos bolsos, a olhar para o horizonte de Chicago com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Parecia cansado, não fisicamente exausto, mas desgastado de uma forma que ia além da falta de sono. Senhor Moretti, arrisquei dizer baixinho. Está tudo bem? Ele não se virou. Defina tudo bem. Pousei a minha bolsa sem saber se devia ficar ou dar-lhe privacidade. Antes que eu pudesse decidir, ele falou novamente. Aqueles homens que viu mais cedo, eles trabalham para a Brata, a máfia russa. A sua voz era monótona. Na verdade, eles estão a expandir-se para Chicago, invadindo territórios que pertencem à minha família há 3 gerações. Eu sabia que não devia perguntar, não devia envolver-me nessa parte da vida dele que eu deliberadamente mantinha à distância. Mas as palavras saíram mesmo assim. O que eles queriam? Negociar ou ameaçar? Com a Bratva, às vezes é difícil distinguir a diferença. Ele virou-se para mim e o olhar nos seus olhos fez-me prender a respiração. Eles são perigosos, Brianna, mais perigosos do que qualquer outra pessoa que opera nesta cidade. O uso do meu primeiro nome, a gravidade no seu tom de voz, parecia um aviso. Por que está a contar-me isso? Perguntei baixinho. Blake atravessou a sala até ficar bem à minha frente, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Contar os reflexos dourados nos seus olhos cinzentos. Porque trabalhas para mim, porque isso faz de ti um alvo por associação. Porque preciso que tenhas cuidado. Cuidado como? Não vás a lugar nenhum sozinha depois de escurecer. Usa o carro da empresa em vez do metro. Se alguém que não reconheças se aproximar de ti, liga-me imediatamente, entendido? O meu coração batia forte contra as costelas. Estás a assustar-me. Ótimo. A mão dele subiu, hesitando por um momento antes de os dedos afastarem uma mecha de cabelo do meu rosto. O toque foi tão gentil, tão diferente de tudo o que eu sabia sobre ele, que eu congelei. Deves ter medo. Este mundo em que vivo não é seguro. Nunca foi seguro. E eu tenho me enganado a pensar que poderia manter-te afastada dele. Blake, não. Ele baixou a mão, recuando como se o contacto o tivesse queimado. Não tornes isto mais complicado do que já é. Não entendo o que está a acontecer. Admiti, com a voz pouco acima de um sussurro. Um dia tratas-me como se eu fosse descartável. No dia seguinte, estás a avisar-me sobre mafiosos russos e a tocar no meu cabelo. Não sei qual versão de ti é real. Algo cru passou pelo seu rosto. Nem eu. Antes que eu pudesse processar essa admissão, o seu telefone tocou. Ele atendeu com um seco. Moretti, a sua expressão voltando à frieza profissional. Sim. Não, amanhã não vai dar. Sexta-feira, no meu escritório. Traga todos. Ele desligou e olhou para mim com aqueles olhos indecifráveis. Preciso que você esvazie a minha agenda para sexta-feira à tarde. Toda ela. E quero que tire meio-dia de folga. Mas isso não é um pedido, Brianna. A firmeza no seu tom não deixava margem para discussão. Tire a tarde de folga. Visite a sua mãe. Faça algo que lhe lembre que existe um mundo fora deste escritório.
Eu queria discutir para exigir explicações pelo seu comportamento errático e avisos enigmáticos, mas o seu queixo cerrado me dizia que eu não iria a lugar nenhum. Tudo bem, concordei. Sexta-feira à tarde de folga. Obrigada. Ele passou por mim em direção ao seu escritório, parando na porta. Ambriana, tenha cuidado, por favor. O por favor desfez algo no meu peito, porque Blake Moretti não dizia por favor. Ele dava ordens, fazia exigências, esperava obediência sem questionamentos. Mas ele apenas pediu. Não ordenou, e a vulnerabilidade naquela única palavra abalou-me mais do que qualquer ameaça jamais poderia. Naquela noite, enquanto voltava para casa no carro da empresa que Blake insistiu em enviar, completo com um motorista que parecia mais guarda-costas do que motorista, olhei para as luzes da cidade e tentei entender tudo. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é Dante Genovese. Conseguiu seu número na lista da empresa. Ainda está interessada naquele café? Apaguei a mensagem sem responder, lembrando-me do aviso de Blake para ficar longe do sobrinho de Vincent. Mas o facto de Dante ter procurado o meu número pessoal me causou um arrepio. Quantos outros tinham acesso às minhas informações? Quão exposta eu realmente estava no mundo de Blake? Quando finalmente cheguei ao meu pequeno apartamento numa parte menos elegante da cidade, tranquei a porta atrás de mim e encostei-me nela, tentando acalmar o meu coração acelerado. O contraste entre o meu modesto estúdio e o mundo de luxo e perigo de Blake nunca tinha sido tão gritante. Liguei para a minha mãe, precisando ouvir a sua voz, para me ater a algo real e descomplicado. Brianna, querida. A voz dela estava mais forte do que nos últimos meses. O novo tratamento estava a fazer pequenos milagres. Não esperava ouvir de ti esta noite. Está tudo bem? Sim, mãe, só queria saber como estava. Como se sente? Melhor a cada dia. As enfermeiras dizem que posso até voltar para casa em breve se continuar a melhorar. Ela fez uma pausa. Mas e tu? Pareces estressada. São só coisas do trabalho. Não há nada com que se preocupar. Aquele teu chefe continua a tratar-te mal. Pensei na mão do Blake no meu cabelo. Na preocupação nos seus olhos quando me avisou sobre a Bratva. Na forma como ele disse o meu nome, como se fosse algo precioso. É complicado. Os homens geralmente são. Podia ouvir o sorriso na voz dela. Promete-me que vais cuidar de ti. Trabalhas demais, minha menina. Prometo, mãe. Amo-te. Também te amo, querida. Depois de desligarmos, sentei-me na minha pequena cozinha a comer sobras de comida encomendada e a pensar nos últimos 2 anos. Sacrifiquei tanto para manter este emprego, a minha vida social, a minha paz de espírito, o meu respeito próprio, tudo para que a minha mãe pudesse ter os cuidados de que precisava. Mas agora, algo estava a mudar, a transformar-se de maneiras que eu não compreendia totalmente. O Blake estava a mudar. Ou talvez estivesse finalmente a mostrar-me quem ele sempre foi por baixo da crueldade. O pensamento aterrorizou-me. A sexta-feira chegou rápido demais. O Blake esteve tenso a manhã toda, com o maxilar cerrado e respostas ainda mais curtas do que o normal. Ele mal olhou para mim enquanto verificava a agenda, confirmava compromissos e fazia alterações de última hora. Lembre-se, disse ele quando o meio-dia se aproximava. Meio-dia. Quero que saia daqui às 12h30. Eu lembro-me. Hesitei. Depois fiz a pergunta que me incomodava desde o seu aviso. Blake, estás em perigo? Ele finalmente olhou nos meus olhos, e o que vi ali fez o meu coração apertar. Sempre. Mas consigo lidar com isso. Isso não é reconfortante. Um esboço de sorriso tocou os seus lábios. Não era para ser assim. Vai, Brianna, sai daqui enquanto podes. A frase soou sinistra, mas eu juntei as minhas coisas e saí, olhando para trás apenas uma vez para encontrar Blake parado na janela novamente. Uma figura solitária recortada contra o horizonte de Chicago. Passei a tarde em um café, incapaz de afastar a sensação de que algo significativo estava prestes a acontecer. Tentei ler, tentei me perder na normalidade da cafeína da tarde e observar as pessoas, mas minha mente continuava voltando ao escritório de Blake, para qualquer reunião que estivesse acontecendo sem mim lá. Às 16h, o meu telefone tocou. Blake, estás em casa? A sua voz estava tensa, controlada. Não, estou num café aqui perto. Dá-me o endereço agora. A urgência no seu tom fez a minha mão tremer enquanto eu dizia o local. O que se passa? Fica aí. Não te mexas. Vou mandar um carro. Blake,
Estás a assustar-me de novo. A Bratva sabe sobre ti. Cada palavra era curta, precisa. Eles sabem que trabalhas para mim. Sabem onde moras. Sabem tudo. Não estás segura no teu apartamento. O gelo inundou as minhas veias. O que estás a dizer? Estou a dizer que, a partir de agora, estás sob a minha proteção, quer queiras, quer não. O carro estará aí em 5 minutos. Entra nele. Não discutas. Não faça perguntas. Apenas entre no carro e deixe Dominic levá-la para a minha propriedade. Sua propriedade? Blake, eu não posso simplesmente... Sim, você pode. Você vai. A voz dele suavizou-se um pouco. Por favor, Brianna, confie em mim. Deixe-me mantê-la em segurança. A linha caiu antes que eu pudesse responder. Fiel à sua palavra, um SUV preto parou exatamente 5 minutos depois. O motorista, provavelmente Dominic, era forte como um tanque, com um rosto que sugeria que ele tinha visto e feito coisas que a maioria das pessoas não poderia imaginar. Ele abriu a porta traseira sem dizer nada. O Sr. Moretti está à sua espera, senhora. Entrei com as mãos trêmulas, deixando o meu café abandonado na mesa. Quando o SUV arrancou, vi a minha vida normal desaparecer no espelho lateral, perguntando-me se algum dia a recuperaria. A viagem levou-nos para norte, para fora da cidade, para uma área onde as casas ficavam mais distantes umas das outras e as propriedades se estendiam por hectares, em vez de lotes. Acabamos por virar numa estrada privada marcada apenas por um portão discreto que se abriu à nossa aproximação. A propriedade de Blake não era nada como eu imaginava. A casa principal era moderna, mas acolhedora. Toda em vidro e pedra natural, parecia crescer organicamente da paisagem. As luzes brilhavam nas janelas à medida que o crepúsculo começava a cair, dando ao lugar uma aparência quase convidativa que contradizia o seu propósito como fortaleza. Dominic ajudou-me a sair do carro e levou-me até a porta da frente, que se abriu antes de chegarmos. Blake estava na entrada, sem gravata e com a camisa parcialmente desabotoada, parecendo mais desgrenhado do que eu jamais o tinha visto. Os seus olhos examinaram-me da cabeça aos pés, como se estivesse a verificar se eu tinha ferimentos. Estás bem. Estou confusa e aterrorizada, mas fisicamente bem, corrijo. Entra. Ele recuou, gesticulando para que eu entrasse num hall de entrada que se abria para uma sala impressionante, com janelas do chão ao teto com vista para um lago. Precisamos de conversar. Segui-o para o interior da casa, com a minha mente a girar devido aos acontecimentos das últimas horas. Fosse o que fosse que estivesse prestes a acontecer, fosse qual fosse a verdade que Blake finalmente me fosse contar, tinha a nítida sensação de que a minha vida estava prestes a mudar irrevogavelmente. E não tinha a certeza se estava preparada para isso. A propriedade de Blake era impressionante e intimidante em igual medida. A grande sala para onde ele me levou tinha móveis modernos em tons neutros, obras de arte caras nas paredes e aquela vista espetacular do lago privado além das janelas. Deveria parecer fria, impessoal, como um showroom. Em vez disso, havia um calor inesperado no espaço, como se alguém realmente morasse ali, em vez de apenas existir nele. Sente-se, Blake apontou para um dos sofás de couro. Posso lhe oferecer alguma coisa? Água, vinho, algo mais forte. Respostas, eu disse, permanecendo de pé. Quero respostas, Blake. Não pode simplesmente desarraigar toda a minha vida e esperar que eu fique sentado em silêncio enquanto você faz o papel de anfitrião gentil. Ele me estudou por um longo momento, algo como aprovação brilhando nos seus olhos. É justo, respostas. É isso mesmo. Ele se dirigiu a um carrinho de bar e serviu-se de 2 dedos do que parecia ser um uísque muito caro. Depois virou-se para mim, com o copo na mão. A reunião desta tarde foi com a liderança da Bratva. Eles estão a fazer uma investida séria em Chicago e querem um território que não estou disposto a ceder. O que isso tem a ver comigo? Eles fizeram o trabalho de casa. O seu maxilar apertou-se. Eles conhecem todos que trabalham para mim, todos com quem tenho contato regular, e identificaram as pessoas próximas a mim como pontos de influência em potencial. Não sou próxima de si, protestei. Sou sua secretária, sua assistente, ou o que quer que queira chamar. Sou apenas uma funcionária. O riso de Blake foi amargo. Foi isso que eu disse a mim mesmo também. Durante 2 anos, convenci-me de que mantê-la à distância, tratá-la com desprezo, iria protegê-la, torná-la invisível aos meus inimigos. Ele tomou um gole,
o líquido âmbar refletindo a luz. Mas os Barata não são estúpidos. Eles observam, observam e percebem padrões. E o padrão que perceberam é que és a única funcionária que mantive por mais de um ano. A única em quem confio informações confidenciais. A única que tem acesso irrestrito à minha agenda, aos meus arquivos, ao meu escritório privado. As implicações do que ele estava a dizer lentamente se tornaram claras. Eles acham que sou importante para ti. Eles sabem que és importante para mim. Ele pousou o copo com cuidado, o que significa que eles vão usar-te para chegar até mim, se puderem. Vão ameaçar-te, magoar-te, raptar-te, fazer o que for preciso para ganhar vantagem. Deitei-me no sofá, com as pernas subitamente fracas. Isto é uma loucura. Eu não sou ninguém. Só atendo telefones e administro a tua agenda. Tu não és ninguém, Brianna. Blake aproximou-se, agachando-se para ficarmos ao mesmo nível dos olhos. És a mulher que trabalhou para mim em todas as situações, que nunca se queixou, nunca traiu uma confiança, nunca usou a sua posição para ganho pessoal. És a mulher que fica até tarde sem que lhe peçam, que antecipa as minhas necessidades antes de eu as expressar, que faz com que toda a minha operação funcione sem problemas. A sua voz baixou ainda mais. És a mulher em quem penso constantemente, mesmo quando tento não pensar. Especialmente quando tento não pensar. A minha respiração parou na garganta. O quê? Eu tenho sido um idiota contigo. As palavras saíram ásperas, misturadas com algo que soava como autoaversão. Deliberadamente cruel, desnecessariamente duro, porque eu achava que se eu te afastasse, se eu fizesse com que me odiasses, tu irias embora. Tu irias embora e estarias a salvo de tudo isto. Ele gesticulou vagamente, abrangendo o seu mundo, a sua vida, as suas escolhas. Mas tu nunca foste embora. Ficaste, não importa o quanto eu te tratasse mal, e eu não conseguia entender por quê. A minha mãe, sussurrei. As contas médicas. Eu precisava do salário. Eu sei há muito tempo. A mão dele se ergueu, hesitando a poucos centímetros do meu rosto. A sua dedicação à sua mãe é uma das coisas que mais admiro em si. Mas isso também significa que está presa aqui. Presa comigo num mundo que está prestes a se tornar muito perigoso. Então, o que acontece agora? Perguntei, com a voz mais firme do que me sentia. Mantém-me aqui como uma espécie de prisioneira. Por quanto tempo? Não uma prisioneira, uma convidada sob a minha proteção. A mão dele finalmente me tocou, os dedos dele acariciando o meu queixo com uma gentileza dolorosa. E pelo tempo que for necessário para neutralizar a ameaça da Bratva. Isso pode levar semanas, meses. Eu sei, eu tenho uma vida, Blake, um emprego. Bem, o teu emprego, mas ainda assim um apartamento. Responsabilidades. O teu emprego está seguro. Tu vais trabalhar daqui. O teu apartamento está a ser vigiado pela minha equipa de segurança. Quanto às responsabilidades, ele pegou no telemóvel e mostrou-me uma conversa por mensagem. Já providenciei cuidados especiais para a tua mãe. Enfermeiras particulares 24 horas por dia. O melhor tratamento que o dinheiro pode comprar. Ela não vai precisar de nada enquanto estiveres aqui. Olhei para as mensagens, emoções conflitantes no meu peito, gratidão por a minha mãe ser cuidada, raiva por ele ter tomado decisões sem me consultar, confusão sobre os seus motivos. Por que está a fazer tudo isso? Porque não posso perder-te. A admissão saiu direta, crua. Não posso ver outra pessoa de quem gosto ser magoada por causa das minhas escolhas. Outra pessoa. Percebi a frase. Quem é que perdeu antes? A dor passou pelo seu rosto, tão rápida que quase não percebi. A minha irmã, há 5 anos. A família Calibracy levou-a para chegar até mim. Quando a encontrei, ele parou de engolir em seco. Era tarde demais. Jurei que nunca mais deixaria isso acontecer. A revelação atingiu-me como um golpe físico. De repente, a sua necessidade obsessiva de controlo, a sua crueldade destinada a afastar-me, a sua atitude protetora atual, tudo fazia um terrível sentido. Blake, sinto muito. Não. Ele levantou-se abruptamente, colocando distância entre nós. Não tenha pena de mim. Estou a contar-lhe isto para que compreenda, porque não consigo ser racional em relação à sua segurança. Porque farei o que for preciso para mantê-la protegida, mesmo que me odeie por isso. Não te odeio, admiti baixinho.
Tenho estado zangada contigo, frustrada contigo, confusa contigo, mas nunca te odiei. Ele virou-se para mim com uma expressão de surpresa evidente. Por que não, depois da forma como te tratei? Porque também vi o teu outro lado. Levantei-me, diminuindo um pouco a distância entre nós. O lado que garante que eu coma quando trabalho até tarde, que se lembrou do nome da minha mãe e perguntou sobre o tratamento dela, que me chamou de Brianna, em vez de Mitchell, quando não havia mais ninguém por perto. Esse seu lado, esse é o verdadeiro Blake Moretti, não é? Não o chefe frio e cruel que você finge ser. Não sei mais o que é real, ele confessou. Tenho desempenhado um papel há tanto tempo que não sei mais onde termina a máscara e começa o homem. Então talvez seja hora de descobrir. Ficamos ali, à luz do dia que se esvaía. Duas pessoas presas numa situação que nenhuma de nós escolheu, ligadas por fios que não compreendíamos totalmente. O ar entre nós parecia carregado, pesado com coisas não ditas. Devo mostrar-lhe o seu quarto, disse Blake finalmente, quebrando o momento. Precisas de te instalar. O jantar é às 19 horas, se estiveres com fome. Blake, por favor. Brianna, vamos dar um passo de cada vez. Acenei com a cabeça, reconhecendo que ambos precisávamos de espaço para processar tudo o que tinha acontecido. Ele conduziu-me pela casa, apontando os quartos à medida que passávamos. Uma biblioteca cheia de livros, uma sala de multimédia com um ecrã enorme, um ginásio que parecia melhor equipado do que a maioria das instalações profissionais. O meu quarto ficava no segundo andar, com casa de banho privativa e varanda com vista para o lago. Era facilmente 3 vezes maior do que todo o meu apartamento, decorado em tons suaves de azul e cinza que, de alguma forma, pareciam luxuosos e calmantes. Há roupas no armário, disse Blake da porta. Mandei trazê-las esta tarde. Se precisar de mais alguma coisa, é só pedir. O meu quarto fica no final do corredor e há funcionários por toda a casa, caso precise de ajuda. Como soube o meu tamanho? Perguntei, indo até ao armário e encontrando-o cheio de roupas lindas, todas em estilos que combinavam perfeitamente comigo. Presto atenção, foi tudo o que ele disse. Depois que ele saiu, explorei a minha nova casa temporária, tentando entender a reviravolta surreal que a minha vida tinha dado. Menos de 12 horas atrás, eu estava sentada à minha secretária, a coordenar a agenda do Blake e a atender chamadas telefônicas. Agora, estava num quarto que parecia ter saído de uma revista, vestindo roupas emprestadas sob a proteção de um homem que eu achava que conhecia, mas estava a perceber que mal compreendia. Tomei um banho na enorme casa de banho, lavando o estresse do dia sob a pressão da água que parecia o paraíso. Quando saí e, enrolada na toalha mais macia que já tinha tocado, encontrei um bilhete enfiado debaixo da minha porta. Jantar no terraço às 7, roupa casual. B. Vestia um vestido simples do armário, que me servia na perfeição, claro, e desci as escadas. A casa estava silenciosa, mas eu podia ouvir vozes vindas de algum lugar mais profundo do edifício. A voz de Blake e pelo menos duas outras, masculinas e desconhecidas. Seguindo o som da conversa, encontrei-me numa cozinha elegante e moderna, onde Blake estava com dois homens que eu reconheci do escritório. Eles pararam de falar imediatamente quando entrei. Senhores, é tudo por hoje, disse Blake dispensando-os. Continuaremos amanhã de manhã. Os homens acenaram respeitosamente para mim ao saírem, e então Blake e eu ficamos sozinhos. Desculpe por isso, disse ele, já se dirigindo para o frigorífico. Briefing de segurança. Nada com que se preocupe. Tudo sobre esta situação me preocupa, admiti. Ele tirou os ingredientes com eficiência e percebi, surpresa, que ele ia cozinhar. Gostas de salmão? Sim? Ótimo. Senta-te. Conta-me como foi o teu dia. A normalidade do pedido depois de tudo o que tinha acontecido me fez rir. Saiu um pouco histérico. O meu dia incluiu ser informada de que sou um alvo da máfia russa. Ser levada a uma mansão por um homem que parece capaz de me partir ao meio e descobrir que o meu chefe tem cuidado secretamente de mim há 2 anos, enquanto me trata como lixo. Então, sabe, uma sexta-feira bastante normal. Um sorriso surgiu nos lábios de Blake. Um sorriso verdadeiro. Um que transformou todo o seu rosto. Quando você coloca dessa forma, consigo ver como pode ser avassalador. Avassalador é uma palavra para isso.
Observei-o a mover-se pela cozinha com uma graça surpreendente, a temperar o peixe, a cortar legumes. Não sabia que sabia cozinhar. A minha mãe insistia que todos os seus filhos aprendessem. Ela dizia: um homem que não sabe cozinhar para si mesmo não é realmente um homem. A sua expressão suavizou-se com a lembrança. Ela era muito tradicional em alguns aspectos, muito progressista em outros. Perguntei gentilmente. Ela faleceu há 8 anos. Câncer. Ele colocou o salmão no forno e voltou a sua atenção para os legumes. Foi rápido. Pelo menos ela não sofreu por muito tempo. Sinto muito. Deve ter sido difícil. Perder pessoas sempre é. Ele olhou para mim. Havia algo de vulnerável nos seus olhos. É por isso que preciso que leves esta situação a sério. Brianna, a Brata não faz ameaças vazias. Se dizem que vão atacar-te para chegar a mim, é porque falam a sério. Acredito em ti, disse suavemente. Estou com medo, mas acredito em ti. Ótimo. O medo vai manter-te cautelosa. Ele terminou de preparar os legumes e serviu uma taça de vinho branco para cada um de nós. Duas circunstâncias inesperadas. Levantei a minha taça e brindei para descobrir o que é real. Jantamos no terraço enquanto o sol se punha sobre o lago, pintando o céu em tons de laranja e rosa. A comida estava deliciosa. A conversa estava surpreendentemente fácil agora que tínhamos estabelecido essa nova dinâmica. Blake contou-me sobre a sua infância em Chicago, sobre os negócios legítimos do seu pai, que ele herdara e expandira. Falou sobre a sua irmã sobrevivente, Maria, que vivia na Itália com o marido e os filhos, longe do lado perigoso dos negócios da família. E eu contei-lhe sobre a minha infância em Ohio, sobre o meu pai que se fora embora quando eu tinha 10 anos, sobre como trabalhei para pagar a faculdade antes que o diagnóstico da minha mãe tivesse atrapalhado os meus planos de fazer pós-graduação. Você queria ser professora, disse ele. Não era uma pergunta, mas uma afirmação, como se ele já soubesse disso sobre mim. Como você... Os livros na sua secretária, sempre sobre assuntos diferentes, sempre educativos. A maneira como você explica as coisas quando as pessoas fazem perguntas. Ele girou o vinho na taça. Teria sido uma boa professora. Talvez um dia, respondi, embora já não conseguisse imaginar esse futuro. À medida que a noite avançava e o vinho soltava as nossas línguas, a conversa passou para um território mais pessoal. Blake perguntou sobre os meus relacionamentos, a minha vida fora do trabalho. Admiti que não havia muito a contar. Trabalhar para ele consumia a maior parte do meu tempo e energia. Não tens namorado? Perguntou ele, com um tom casual, mas um olhar intenso. Ninguém é sério. Alguns encontros aqui e ali, mas nada que tenha dado em alguma coisa. Hesitei, depois decidi ser honesta. É difícil aproximar-se de alguém quando se guarda segredos sobre onde se trabalha e o que se faz. Que segredos guardaste? Que o meu chefe está envolvido no crime organizado? Que às vezes ouço coisas que provavelmente não deveria? Que me tornei cúmplice de um mundo do qual nunca quis fazer parte? Olhei diretamente nos seus olhos. Uma vez perguntaste-me por que fiquei. O dinheiro foi parte do motivo, mas não foi tudo. Qual foi a outra parte? Tu, admiti, com o vinho a dar-me coragem. Mesmo quando eras cruel, havia momentos em que eu vislumbrava alguém diferente. Alguém cuidadoso, estratégico e profundamente leal às pessoas de quem gosta. Fiquei porque queria compreender essa pessoa, saber se era real ou se era fruto da minha imaginação. Blake pousou o copo de vinho com muito cuidado. E agora? Agora que estás a ver mais quem eu realmente sou. Agora estou mais confusa do que nunca, confessei. Porque o homem que me preparou o jantar e me contou sobre a sua mãe não é o mesmo homem que me tratou com desprezo durante 2 anos. Mas, de alguma forma, tu és os dois e eu não sei em qual versão acreditar. Acredita nesta. Ele estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a minha. Este sou eu quando não estou a tentar afastar-te. Este é quem eu poderia ser se tu me deixasses. O meu coração batia acelerado, a minha palma quente sob a dele. Blake, sei que é muito cedo. Sei que não tenho o direito de pedir a tua confiança depois de tudo. O polegar dele traçou círculos no meu pulso, enviando faíscas de sensação pelo meu braço. Mas vou pedir mesmo assim. Fica aqui. Deixa-me proteger-te e talvez possamos descobrir o que há entre nós. E se não houver nada entre nós? Perguntei, mesmo sabendo que era mentira. E se for apenas a proximidade e o perigo que nos fazem sentir coisas que não são reais?
Então vamos descobrir juntos. Os seus olhos fixaram os meus, sinceros e vulneráveis de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Mas não acho que seja isso. Acho que temos andado à volta disto há 2 anos. Ambos com demasiado medo de o reconhecer. Eu queria afastar-me para me proteger da inevitável dor de me apaixonar por alguém que vivia num mundo de violência e perigo. Mas não conseguia mover-me. Não conseguia quebrar a ligação da mão dele na minha. Preciso de tempo, sussurrei, para processar tudo isto, para descobrir o que quero. Leva todo o tempo que precisares. Ele apertou a minha mão gentilmente antes de a soltar. Não vou a lado nenhum, e tu também não, por enquanto. As implicações dessa afirmação, de que eu ficaria ali indefinidamente sob a proteção e o controle dele, deveriam ter me aterrorizado. Mas, ao olhar para Blake Moretti na luz moribunda do dia, vendo a vulnerabilidade cuidadosamente escondida por baixo do seu exterior perigoso, tudo o que senti foi um emaranhado complicado de medo, desejo e algo que poderia ter sido esperança. Acordei com a luz do sol a entrar por janelas desconhecidas, momentaneamente desorientada pelos lençóis de algodão egípcio e pelo som distante da água a bater na costa. Então, a memória voltou. A ameaça do Brata, a confissão de Blake, o jantar no terraço onde tudo entre nós mudou irrevogavelmente. O meu telemóvel mostrava que já eram 9 horas, mais tarde do que eu dormia há anos. Havia várias chamadas perdidas de um número que eu não reconhecia. Mas nenhuma mensagem de voz, provavelmente repórteres ou telemarketing, que de alguma forma tinham conseguido o meu telemóvel pessoal. Tomei banho e vesti jeans e uma camisola de cachemira macia do armário misteriosamente bem abastecido. Depois aventurei-me a descer as escadas. A casa estava silenciosa, mas eu podia sentir o cheiro de café e ouvir o barulho fraco de pratos do que eu supunha ser a cozinha. Encontrei Blake no balcão, vestindo roupas casuais, jeans escuros e uma camiseta preta justa que enfatizava os músculos magros dos ombros e braços. Era estranho vê-lo assim, tão diferente do executivo bem vestido para quem eu trabalhava. Essa versão dele parecia acessível, quase doméstica. Bom dia. Ele ergueu os olhos do portátil com um sorriso genuíno no rosto. Café, por favor. Sentei-me num dos bancos altos e aceitei a caneca que ele me serviu. Desculpe por ter dormido até tão tarde. Não foi de propósito. Não peça desculpa. Precisavas de descansar. Ele deslizou um prato pelo balcão. Não sabia do que gostavas, então preparei uma variedade. Pastéis da padaria da cidade, frutas, alguns sanduíches de pequeno almoço. A variedade era impressionante e o meu estômago roncou em resposta. Escolhi um croissant e algumas bagas, bem ciente de que Blake estava a observar-me. Dormiste bem? Perguntou ele. Melhor do que o esperado, na verdade. Tomei um gole de café. Perfeito, do jeito que eu gosto. Claro, ele também tinha percebido isso. Qual é o plano para hoje? Preciso fazer algumas ligações, reunir-me com a minha equipe de segurança, mas gostaria que me acompanhasse em parte disso. Você deve entender o alcance da situação. Não tenho certeza se quero entender, admiti. A ignorância parece mais segura de alguma forma. A ignorância nunca é mais segura. A expressão de Blake ficou séria. Não no meu mundo. Quanto mais você sabe, melhor pode se proteger. 1 hora depois, eu estava no escritório da casa de Blake, um espaço sofisticado com vários monitores de computador e o que parecia ser um sistema de segurança sério. 3 homens já estavam presentes. Dominic, que me trouxe ontem, e outros 2 que eu tinha visto no escritório principal. Senhores, vocês se lembram da Brianna? Disse Blake, gesticulando para que eu me sentasse ao lado dele na mesa de conferências. Ela participará das nossas reuniões de segurança a partir de agora. Se ficaram surpresos com o anúncio, não demonstraram. Dominic acenou com a cabeça respeitosamente. Senhorita Mitchell, a situação com a Bratva se agravou. Blake começou sem preâmbulos. Eles atacaram ontem à noite um dos nossos armazéns na Zona Sul. Não houve vítimas, mas deixaram a mensagem clara. Que mensagem? Perguntei baixinho. Que não vão recuar, que estão dispostos a entrar em conflito aberto. Blake abriu um mapa num dos monitores. Estão a atacar as nossas operações sistematicamente, tentando sufocar as nossas fontes de receita. E o que estamos a fazer a respeito? Perguntou Dominic, jogando na defensiva por enquanto.
Não quero começar uma guerra se pudermos evitá-la. Blake cerrou os dentes, mas também não vou deixar que pensem que somos fracos. Marcus, qual é a situação da propriedade da Harrison Street? A reunião continuou por mais uma hora, com Blake e a sua equipa a discutir estratégias, contingências e protocolos de segurança que me deixaram a cabeça a andar à roda. Sentei-me em silêncio, absorvendo informações que confirmavam tudo o que eu suspeitava, mas nunca quis saber com certeza sobre as operações de Blake. Quando os homens finalmente saíram, Blake virou-se para mim. Sei que foi muita informação para assimilar. Na verdade, estás a gerir um império criminoso, disse eu secamente. Quer dizer, eu sabia, mas ouvi-lo discutir isso tão casualmente. Não é tudo criminoso. A maioria dos meus negócios é legítima. Ele levantou-se e dirigiu-se à janela com vista para a sua propriedade. As atividades menos legais foram estabelecidas pelo meu pai e pelo meu avô. Quando herdei, afastar-me não era uma opção. Muitas pessoas dependem desta organização. Muitos inimigos aguardam qualquer sinal de fraqueza. Podias ter saído, argumentei, recomeçado noutro lugar. Poderia? Ele virou-se para mim com a Bratva, a Calibra-C e todas as outras famílias a observar e a aguardar. Eles não deixam as pessoas saírem. Brianna, pelo menos, não está viva. Então, estás preso. Estamos todos presos pelas nossas escolhas. Ele aproximou-se, parando bem à minha frente. Estás presa às necessidades médicas da tua mãe. Eu estou preso ao legado e à responsabilidade da família. A questão não é se estamos presos. É o que fazemos dentro dessas limitações. E o que estás a fazer? A tentar fazer a transição de tudo para a legalidade. É lento, gradual, mas nos últimos 5 anos reduzi as nossas operações ilegais em 40%. Investi em negócios legítimos, distanciando-nos do pior da violência. A mão dele subiu para cortar a minha bochecha, mas não posso fazer isso da noite para o dia. E não posso fazer isso se estiver morto. Inclinei-me para o seu toque sem pensar, atraída pelo calor da palma da sua mão contra a minha pele. Por que estás a contar-me tudo isso? Porque quero que compreendas quem sou, o que estou a tentar tornar-me. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto. Porque quero que faças uma escolha informada sobre se podes aceitar esta vida. Estás a pedir-me para aceitar muita coisa. Eu sei. Ele inclinou-se para mais perto, a sua testa quase a tocar na minha. Mas também estou a oferecer-te tudo o que tenho. Proteção, segurança, uma vida onde nunca mais terás de te preocupar com dinheiro ou segurança. Onde a tua mãe terá os melhores cuidados possíveis. Parece que estás a tentar comprar-me. Estou a tentar dar-te opções que nunca tiveste antes. A sua voz era baixa, íntima. Estou a tentar mostrar-te que o que existe entre nós é real, não apenas um produto do perigo e da proximidade forçada. Blake, o que quer que eu estivesse prestes a dizer foi interrompido pelos seus lábios encontrando os meus. O beijo foi gentil no início, questionador, dando-me a oportunidade de me afastar. Quando não o fiz, quando, em vez disso, me inclinei para ele, tornou-se mais profundo, mais urgente. A sua mão deslizou para o meu cabelo, inclinando o meu rosto para melhor acesso. Agarrei os ombros dele, sentindo a força sólida dele sob os meus dedos. O beijo era tudo o que eu secretamente desejava, e tudo o que eu dizia a mim mesma ser impossível. Calor e desejo, e uma conexão que parecia perigosa em sua intensidade. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, Blake encostou a testa na minha. Diga-me para parar e eu pararei. Diga-me que não quer isso e eu respeitarei. Não sei o que quero, admiti sem fôlego. Tudo está a acontecer tão rápido. Então vamos desacelerar. Ele deu um beijo suave na minha testa, na minha têmpora, na minha bochecha. Temos tempo. Temos todo o tempo do mundo. Mas, mesmo enquanto ele dizia isso, eu me perguntava se era verdade, porque no mundo dele, tempo era um luxo que ninguém podia garantir. O resto do dia passou numa estranha domesticidade. Blake mostrou-me a propriedade, os caminhos pela floresta circundante, a praia privada no lago, as medidas de segurança discretamente incorporadas na propriedade. Almoçamos novamente no terraço, conversando sobre tudo, exceto sobre a situação que nos trouxe até aqui. Era noite quando o primeiro sinal de problema lá apareceu. O telefone de Blake tocou durante o jantar e a sua expressão ficou fria enquanto ouvia quem estava do outro lado da linha. Quando?
Ele levantou-se abruptamente. Ele está estável. Estou a caminho. O que aconteceu? Perguntei quando ele terminou a ligação. Um dos meus homens foi baleado. Ele está em cirurgia agora. Mas Blake passou a mão pelo cabelo. Foi a primeira vez que o vi visivelmente abalado. Preciso de ir ao hospital. Dominic ficará aqui com você? Eu vou com você. De jeito nenhum. É muito perigoso. Eu vou. Insisti. Se esta é a minha vida agora, se devo entender o seu mundo, então preciso ver tudo, não apenas as partes boas. Ele parecia querer discutir, mas algo na minha expressão deve tê-lo convencido. Tudo bem, mas você fica perto de mim o tempo todo, e se eu mandar você fazer algo, você faz sem questionar. Entendido? Acenei com a cabeça, já a pegar no meu casaco. A viagem até o hospital foi tensa e silenciosa. Blake fez várias chamadas em italiano rápido, com uma voz seca e autoritária. Observei a cidade passar pelas janelas escurecidas, perguntando-me no que me tinha comprometido ao insistir em vir. O hospital era uma instituição privada na Zona Norte, claramente cara e exclusiva. Blake contornou a entrada principal, levando-me por uma porta lateral onde uma mulher de bata estava à espera. Sr. Moretti, ele acabou de sair da cirurgia. O médico irá informá-lo em breve. Seguimos a mulher até uma sala de espera privada, onde vários homens de Blake já estavam reunidos. Eles endireitaram-se ao vê-lo, com expressões sombrias. Chefe, um deles disse que foi a Brata. Eles emboscaram-no fora do seu apartamento. Blake cerrou os dentes. Quão grave? 2 tiros no ombro e no abdômen. O médico diz que ele vai sobreviver, mas foi por pouco. Observei Blake processar essa informação. Vi a fúria fria crescendo nos seus olhos. Esse era o outro lado dele, o lado perigoso. O homem que comandava um império através do medo e do respeito. Segurança dupla para todos os nossos, ordenou ele. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. E descubram quem foi o atirador. Quero um nome até amanhã de manhã. Sim, senhor. Um médico apareceu, ainda com a roupa cirúrgica. Senhor Moretti, o seu associado está estável. A cirurgia correu bem. Ele precisará de várias semanas de recuperação, mas deve recuperar-se totalmente. Posso vê-lo? Brevemente. Ele ainda está sedado, mas pode entrar. Blake virou-se para mim. Espere aqui. Acenei com a cabeça, vendo-o desaparecer pelas portas duplas. Deixada sozinha com os seus homens, senti-me subitamente visível, deslocada neste mundo de violência e lealdade. Você é a secretária, disse um deles. Não era uma pergunta. Assistente executiva, corrigi automaticamente. Ele é diferente com você. O homem me estudou com franca curiosidade. Mais suave. Nunca o vimos assim antes. Não sabia como responder a isso, então simplesmente acenei com a cabeça. Blake voltou 15 minutos depois, com uma expressão tensa. Vamos. A viagem de volta para a propriedade foi silenciosa. Eu podia sentir a tensão irradiando dele, a raiva mal controlada fervilhando sob sua aparência calma. Quando finalmente chegamos à casa, ele foi direto para o escritório sem dizer uma palavra. Dei-lhe espaço por 1 hora, depois bati suavemente na porta. Entre. Ele estava sentado no escuro, com um copo de uísque na mão, olhando para o lago. Atravessei a sala e sentei-me ao lado dele, sem falar, apenas presente. É assim que é a minha vida, disse ele finalmente. Violência, retaliação, perigo constante. É isso que estou a pedir que aceites. Eu sei. E tu? Ele virou-se para mim, e a luz da lua que entrava pelas janelas parecia assombrado, porque não tenho a certeza se consigo aceitar isso mais. Estou cansado, Brianna. Cansado de olhar por cima do ombro. Cansado de colocar em risco as pessoas de quem gosto. Cansado de viver num mundo onde um homem bom é baleado só por trabalhar para mim. Tirei o copo da sua mão e coloquei-o de lado. Depois, aproximei-me até poder descansar a cabeça no seu ombro. Então talvez seja a hora de mudar. Não é assim tão simples. Nada que vale a pena fazer é simples. Sentamo-nos juntos na escuridão. 2 pessoas a tentar encontrar o seu caminho em circunstâncias impossíveis, ligadas por algo que nenhum de nós compreendia totalmente, mas em que ambos começávamos a confiar. Os dias que se seguiram estabeleceram um novo ritmo. Trabalhei na propriedade do Blake, gerindo os seus negócios legítimos, enquanto evitava cuidadosamente as perguntas dos colegas sobre a minha mudança repentina. O Blake tinha dito ao escritório que eu estava a trabalhar num projeto especial que exigia discrição, o que não era totalmente falso.
Os cuidados da minha mãe tinham realmente sido melhorados, tal como Blake prometera. Os relatórios das enfermeiras mostravam uma melhoria constante e quando lhe liguei por vídeo, ela parecia melhor do que nos últimos meses. Ela perguntou sobre a minha missão especial e eu detestei mentir-lhe, mas a verdade era demasiado complicada para explicar. Blake e eu caímos numa domesticidade inesperada. Tomávamos o pequeno almoço juntos quase todas as manhãs. Trabalhávamos em escritórios adjacentes durante o dia e passávamos as noites a passear pelos jardins da propriedade ou a ler num silêncio confortável. Havia mais beijos, cada vez mais intensos, mas Blake sempre se afastava antes que as coisas fossem longe demais. Quero que tenha certeza, dizia ele, com o seu controlo visivelmente a se desgastar. Quero que escolha isso com a cabeça fria, não porque se sente presa ou grata. Mas, a cada dia que passava, a minha certeza aumentava. Não era síndrome de Estocolmo ou gratidão mal direcionada. O que eu sentia por Blake Moretti era real, complicado, assustador e maravilhoso, tudo ao mesmo tempo. Foi numa quarta-feira à tarde, 2 semanas depois de me mudar para a propriedade, que tudo chegou ao auge. Eu estava no escritório de Blake a rever contratos quando Dominic irrompeu sem bater. Chefe, temos um problema. A BRVA acabou de atacar 3 das nossas instalações simultaneamente. Eles estão a fazer uma ação coordenada. Blake levantou-se instantaneamente. Vítimas? Desconhecidas. Os relatórios ainda estão a chegar. Leve todos para os abrigos agora. Blake virou-se para mim. Brianna, preciso que vá para a sala de pânico. Dominic vai mostrar-lhe o caminho. Não. Levantei-me com o coração a bater forte. Se você está em perigo, quero saber o que está a acontecer. Isso não está aberto à discussão. Sim, está. Aproximei-me agarrando-lhe o braço. Disseste que eu precisava de entender o teu mundo. Bem, isto faz parte dele. Para de tentar proteger-me da realidade da tua vida. Ele cerrou os dentes, mas antes que pudesse argumentar, o seu telefone tocou novamente. Ele atendeu com um seco. Fala comigo. Então a sua expressão ficou fria. Quando? Quantos? Estou a caminho. Ele terminou a chamada e olhou para Dominic. Eles atacaram o armazém principal. Há vítimas. Prepare o carro. Blake, comecei. Vais comigo, disse ele abruptamente. Porque tens razão. Precisas de ver isto. Tudo. Mas fica perto de mim. E se as coisas ficarem perigosas, segue as ordens do Dominic sem questionar. Entendido? Assinei com a cabeça, já a pegar no meu casaco. A viagem até ao centro da cidade foi tensa. Blake fez várias chamadas, com a voz seca e autoritária, enquanto coordenava a sua resposta. Dominic conduzia com intensidade concentrada, zigue-zagueando pelo trânsito com facilidade experiente. A zona dos armazéns estava isolada com fita policial quando chegamos. Mas Blake ignorou a resposta oficial, dirigindo-se em vez disso a um edifício a 2 quarteirões de distância, onde vários dos seus homens se tinham reunido. A cena no interior era um caos organizado. Homens com armas, computadores a exibir imagens de segurança, telefones a tocar constantemente. Este era o centro nevrálgico da operação de Blake, e vê-lo em plena ação fez-me perceber o quão extenso era realmente o seu império. Relatório da situação exigiu Blake assim que entramos. 4 mortos, 6 feridos. Eles atacaram-nos com uma dúzia de homens, fortemente armados. Passaram pelas nossas defesas perimetrais como se tivessem as plantas. A expressão de Blake ficou mortalmente calma. O tipo de quietude que precede a violência. Eles tinham informações privilegiadas. É o que pensamos. Alguém lhes contou sobre os nossos protocolos de segurança, as nossas mudanças de turno, tudo. Encontrem o vazamento. A voz de Blake era gelada. Não me importa o que for preciso. Encontrem-no. Eu o vi se transformar diante dos meus olhos em alguém que eu mal reconhecia. Frio, calculista, implacável. Esse era o homem que impunha respeito através do medo, que tomava as decisões difíceis que mantinham o seu império intacto. Isso deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti uma estranha clareza. Esse era Blake Moretti, todo ele, o cavalheiro que preparava o meu jantar e o criminoso perigoso que ordenava que caçassem pessoas. E de alguma forma, eu queria as 2 versões. A reunião continuou por mais 1 hora, com Blake a dar ordens e a tomar decisões com rapidez e precisão.
Quando finalmente saímos, voltando para a propriedade em silêncio pesado, pude ver o impacto que isso tinha tido nele. Os ombros estavam tensos, o maxilar cerrado, as mãos agarravam o braço da cadeira com intensidade, até ficarem brancas. De volta à casa, ele foi direto para o escritório. Eu o segui, apesar da clara rejeição em sua linguagem corporal. Blake, agora não, Brianna. Ele estava de costas para mim, com uma postura rígida. Preciso de pensar. Pense mais tarde. Fale comigo agora. Aproximei-me, colocando a minha mão no ombro dele. Não está sozinho nisto. Ele virou-se para mim e a emoção crua nos seus olhos roubou-me o fôlego. 4 homens morreram hoje por minha causa. Porque trabalhavam para mim, acreditavam em mim, confiavam que eu poderia protegê-los. E eu falhei. Não os mataste. A Bratva matou-os. É a mesma coisa. Ele afastou-se andando de um lado para o outro pela sala. A responsabilidade é minha. Tudo o que acontece nesta organização recai sobre mim. Então faz com que valha a pena. Coloquei-me no seu caminho, forçando-o a parar. Usa essa raiva, essa culpa e transforma-as em algo melhor. Disseste que querias fazer a transição para a legalidade. Para de falar sobre isso e faz. Não é assim tão simples. Sim, é. Agarrei o seu rosto, obrigando-o a olhar para mim. Não será fácil e não será rápido, mas tu consegues, já estás a conseguir. O homem que conheci nestas últimas semanas não é apenas um criminoso. É alguém que está a tentar construir algo melhor. Tu não compreendes o que está em jogo. Então ajuda-me a compreender. A minha voz suavizou-se. Deixa-me entrar completamente, Blake. Para de me proteger das partes difíceis. Estou a escolher esta vida. Estou a escolher-te, mas preciso que confies em mim com tudo isso. Algo mudou na sua expressão, o controlo cuidadosamente mantido a rachar. Se eu te deixar entrar completamente, se vires tudo o que fiz, tudo o que sou capaz de fazer, vais-te embora. Vais perceber quem eu realmente sou e vais fugir. Experimenta. Ele olhou para mim por um longo momento, e eu pude ver a guerra acontecendo por trás dos seus olhos, a necessidade de se abrir, lutando contra anos de autoproteção. Finalmente ele estendeu a mão para mim, puxando-me contra ele com intensidade desesperada. Eu matei pessoas, Brianna. Não apenas ordenei que fosse feito, mas puxei o gatilho eu mesmo. Tomei decisões que destruíram vidas, famílias. Escolhi o lucro em vez da moralidade mais vezes do que consigo contar. A sua voz estava rouca. As confissões saíam como veneno que ele guardava há muito tempo. Não sou um homem bom a tentar redimir-se. Sou um homem mau a tentar ser melhor. E há uma diferença. Eu sei, sussurrei, envolvendo-o nos meus braços. Já sei disso há algum tempo. E ainda estou aqui. Por quê? A pergunta saiu quebrada, vulnerável. Depois de tudo o que viste, tudo o que sabes, por que ainda estás aqui? Porque vejo quem estás a tentar tornar-te, não apenas quem foste. Afastei-me o suficiente para olhar para ele. Porque me fazes sentir segura, aterrorizada e viva, tudo ao mesmo tempo. Porque, de alguma forma, contra toda a lógica e razão, apaixonei-me por ti. A admissão pairou entre nós, irrevogável e verdadeira. Os olhos de Blake procuraram os meus, como se procurassem qualquer sinal de dúvida ou engano. O que quer que ele tenha encontrado deve tê-lo satisfeito, porque ele me beijou com uma fome que vinha crescendo há semanas. Este beijo foi diferente dos outros, menos controlado, mais desesperado. As suas mãos se enredaram no meu cabelo. O seu corpo pressionou-se contra o meu com um desejo inconfundível. Respondi com igual fervor, despejando 2 anos de emoções complicadas na conexão dos nossos lábios. Tens a certeza? Ele conseguiu perguntar entre beijos, mesmo enquanto as suas mãos percorriam as minhas costas, os meus lados, todos os lugares que podia alcançar. Uma vez que cruzarmos essa linha, Brianna, tenho a certeza, interrompi. Eu quero isso. Eu quero-te. Toda a ti, mesmo as partes que me assustam. Ele pegou-me nos braços com uma facilidade surpreendente, levando-me para fora do escritório e subindo as escadas até o quarto dele. O quarto principal era masculino e sofisticado, com uma cama enorme e janelas do chão ao teto, com vista para o lago. A luz da lua entrava, lançando sombras prateadas sobre tudo. Blake sentou-me gentilmente, com as mãos emoldurando o meu rosto. Se a qualquer momento quiseres parar,
Eu não vou parar. Puxei-o para baixo para outro beijo. E desta vez não houve contenção. O que se seguiu foi uma revelação. Não apenas física, embora fosse avassaladora na sua intensidade, mas emocional. Cada toque, cada palavra sussurrada, cada momento de conexão retirou mais uma camada das barreiras que ambos tínhamos construído. Blake era terno e exigente alternadamente, atento a cada uma das minhas respostas, como se me conhecer fosse a coisa mais importante no seu mundo. Depois, ficamos deitados juntos nos lençóis, a minha cabeça no peito dele, os dedos dele traçando padrões aleatórios no meu ombro. Amo-te, disse ele na escuridão. Acho que te amo desde o momento em que começaste a trabalhar para mim, mas tinha medo de admitir. É por isso que foste tão cruel. Percebi que estavas a tentar afastar-me porque me amavas. Patético, não é? Ele deu-me um beijo na testa. O grande Blake Moretti levado à rendição pela sua própria secretária. Assistente executiva, corrigi com um sorriso. E se isso serve de consolo, acho que também te amei. Só não reconheci isso por causa de toda a raiva e confusão. Ficamos deitados em um silêncio confortável por um tempo, mas eu podia sentir a tensão voltando ao corpo de Blake, o peso dos acontecimentos do dia voltando a pesar sobre ele. O que acontece agora? Perguntei. Com a Bratva, com tudo em guerra, provavelmente. A sua voz estava sombria. Eles escalaram além do ponto de negociação. Agora é eles ou nós. Então acabamos com isso. Levantei a cabeça para olhar para ele. Não com mais violência, se pudermos evitar, mas acabamos com isso de forma decisiva, nos seus termos. Nós. Ele ergueu uma sobrancelha. Agora fazes parte disto. Faço parte disso desde o momento em que me trouxeste para cá. Recostei-me no seu peito. Além disso, tu mesmo disseste: sou boa a antecipar problemas e a resolvê-los. Talvez seja a hora de usar essas habilidades em algo maior do que a tua agenda. Um sorriso surgiu nos seus lábios. Estás a sugerir o que eu acho que estás a sugerir? Estou a sugerir que precisas de alguém que compreenda os dois lados da tua operação, o legítimo e o menos legítimo. Alguém em quem confias completamente. Alguém que tenha interesse em manter-te vivo. Tracei padrões no peito dele. Estou a sugerir que talvez eu possa ser mais do que apenas a tua assistente. Brianna Mitchell, estás a pedir para ser minha parceira? Em todos os sentidos da palavra. Olhei para ele, séria agora. Estou nisto, Blake, completamente. No teu mundo, na tua vida, na tua luta, em tudo. Mas quero ser uma parceira igualitária, não alguém que tu proteges e escondes. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e eu pude ver o conflito se desenrolando por trás dos seus olhos. Finalmente, ele acenou com a cabeça. Parceiros em tudo. Parceiros, concordei. Selamos o acordo com outro beijo. E enquanto fazíamos amor novamente com o luar a incidir sobre nós, eu sabia que a minha vida tinha mudado irrevogavelmente. Eu tinha entrado no mundo de Blake Moretti e, em vez de ser destruída por ele, encontrei-me. Encontrei a minha força, o meu propósito e, contra todas as expectativas, encontrei o amor no lugar mais inesperado. O conflito de Brova ainda estava à nossa frente. Ainda era perigoso e potencialmente mortal. Mas enfrentá-lo juntos como parceiros, como iguais, como duas pessoas que finalmente pararam de se esconder do que queriam, parecia o começo de algo mais forte do que o medo. Enquanto adormecia nos braços de Blake, pensei na jornada que nos trouxe até aqui. De secretária a prisioneira ou a parceira, de desprezo à proteção a amor. Não tinha sido fácil, e o caminho à frente prometia ser ainda mais difícil. Mas, pela primeira vez em 2 anos, eu não tinha medo do que viria a seguir. Porque fosse o que fosse, nós o enfrentaríamos juntos e isso era